Boa noite, estamos começando mais um programa Conecte Saúde pela TV Sul Educativa de Guaxupé. Nós estamos ao vivo. Hoje nós temos o prazer de ter em nossos estúdios o Dr. Ronaldo Figueiredo Machado, dermatologista. Seja bem-vindo mais uma vez ao Conecte Saúde, doutor. Boa noite, André. Boa noite a todos. Agradeço novamente o convite. Hoje nós vamos falar sobre acne e procedimentos dermatológicos. Muito bem. Você que está nos assistindo nesse momento, estamos ao vivo. Todas as suas dúvidas podem ser sanadas sobre acne e procedimentos dermatológicos. Você pode fazer a sua pergunta ligando para 3551-7458 ou no e-mail que está aparecendo na sua tela. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já com o Dr. Ronaldo Figueiredo Machado, dermatologista. Voltamos já. Retornamos para o nosso segundo bloco do Conecte Saúde, conversando com o Dr. Ronaldo Figueiredo Machado, dermatologista. Dr. Ronaldo, a acne, a gente sabe, né? Espinha, acne, cravo, daqui a pouco a gente vai diferenciar tudo o que vem a ser. Mas qual é a causa da acne, a sua origem, os pacientes, as pessoas que têm uma maior tendência, existe isso, uma maior tendência para ter a acne? Existe sim, André. A acne é uma doença inflamatória de pele, muito comum nos adolescentes. Estima-se que cerca de 80% dos adolescentes, ou seja, 8 em cada 10 adolescentes, têm acne ou terão. Certo. Ela predomina no sexo feminino, entretanto, ela é mais grave no homem. Poxa, quer dizer que predomina no sexo feminino? Predomina no sexo feminino, mas ela é um pouco mais grave nos homens, né? Ela comete principalmente essa faixa etária dos 12 aos 18 anos, ou seja, da adolescência. Entretanto, nós podemos ter acne por outros motivos, acne também da mulher adulta. Mas, resumindo, é um processo inflamatório da pele, especificamente da glândula sebácea, onde ocorre uma proliferação daquele sebo no local, com contaminação secundária por bactérias, com inflamação que leva àquele processo inflamatório, aquela pústula, aquela acne, amarelinha. Pode ser também na forma de cravos, né? E dessa forma gerando todo esse transtorno nos pacientes. Ok. E por que nos homens existe uma gravidade maior? A que se deve quando a acne acomete o homem? Olha, não tem um verdadeiro motivo, mas creio que é por motivos hormonais. Perfeito. E o fato dos meninos fazerem barba, tudo isso pode agravar ou não? Pode, porque se for uma lesão bastante inflamatória, uma acne daquelas muito exuberante, no processo de se barbear, acaba se lesando a pele, provocando um processo inflamatório e gerando cicatrizes, né? Perfeito. Quer dizer que a acne é uma doença inflamatória, né? E ela acaba se agravando pela contaminação, né? Então, certamente, apertar uma espinha, uma acne, não é o melhor procedimento. De forma alguma. Por quê? A pele, toda vez que ela sofre uma agressão, ela vai tentar se regenerar e pode gerar um processo cicatricial no local. Tratamento de acne nunca passa por se espremer uma espinha. Nunca fazer deve isso. se evitar. Ok. A prevalência da acne, falando cárie, tá vendo? A gente está no consultório o dia inteiro, né? Da acne maior nas mulheres, né? Existe um limite de idades para que a acne apareça ou geralmente apenas na juventude? Existem pessoas idosas que podem vir a ter uma acne ou não? Sim, predomínio nessa idade que nós durante a adolescência até os 18 anos, mas existem sim casos mais avançados que a gente chama de acne da mulher adulta. E alguns idosos podem sim, mas geralmente são uma acne gerada por medicamentos, mas o predomínio mesmo é durante a adolescência. E com relação à acne, nós presenciamos, na maioria das vezes, nós que somos leigos, né, na face. A acne pode acometer outras regiões do corpo ou ela se restringe, se limita à face? Sim, André, a gente às vezes não percebe, mas o paciente geralmente nos procura por causa da face, mas ela pode acometer também o tronco, né, a parte superior do tórax, o peito mesmo, e o dorso. Tanto que às vezes causa um estigma muito grande no paciente. O paciente fica com vergonha de sair, de tirar a camiseta numa piscina. Isso é então, uma mulher de botar uma camiseta mais decotada.
Então, não apenas na face, a acne pode aparecer em outras regiões do corpo também. Ok, nós temos aqui uma pergunta que chegou agora, do Pablo. Agradecemos a você, Pablo, pela sua pergunta. Ele coloca o seguinte, que começou a ter... Ele está colocando espinhas. Espinhas e acne é a mesma coisa? Mesma coisa, é o termo. Mesma coisa. Começou a ter espinhas muito novo, hoje ele está com 17 anos, ele fala que desde os 10 anos ele tem espinha e sempre dizem para ele que é emocional e pela pele oleosa. Então o Pablo ele coloca esses dois fatores, ele quer saber se é isso mesmo, se tem um fator emocional envolvido no aparecimento e se o fato da pele ser oleosa também ajuda. Pablo. Então, Pablo, realmente sim, a pele oleosa ela predispõe a um quadro mais grave de acne. Porque durante a pré-adolescência, durante os seus 10 anos, inicia-se um estímulo hormonal típico da adolescência. E esse estímulo hormonal, ele vai na glândula sebácea e provoca um aumento dessa glândula. E, consequentemente, você vai ter uma pele mais oleosa e com mais acne. Por muito tempo, André, a gente negligenciou o fator emocional. Emocional, né? Porque eu acho interessante. E hoje a gente já sabe, Pablo, que tem influência sim, mas não quer dizer que se você a partir do outro dia você não tiver mais nenhum estresse, que eu acho impossível. Hoje em dia é muito difícil. É impossível, né? Que você não ficar calmo a partir de amanhã, que isso vai curar também não. Eu acho que tem um fator contribuinte, mas não o principal fator. Não é decisivo. Não é decisivo. Né? Mais uma pergunta, agradecendo essa audiência, né? O Marcos, ele diz o seguinte, Dr. Ronaldo, eu tenho foliculite, é isso? Isso, foliculite. Já tentei de tudo para não haver pelos encravados, é isso? Existe algum tratamento eficaz que não seja a depilação a laser? Alguma pomada? O Marcos. Então, muito importante, Marcos, a diferencial aonde está acontecendo essa foliculite. É um diagnóstico diferencial de acne. Tem pessoas que têm foliculite na face. O que é a foliculite? A foliculite é uma infecção de pele por uma bactéria, mas pode acontecer por outras coisas, principalmente por uma bactéria que acomete o folículo, o pelo. Ao piloso. O folículo piloso. Ok. Tá? O folículo piloso é sempre associado ao pelo. Ao pelo. Okay. Onde tem pelo, pode inflamar. Então, assim, para saber onde está localizada essa sua inflamação. Por exemplo, na face, tratamento na depilação a laser. Claro, se for na região da barba, que é muito comum na porção inferior da barba, a resolução total, na maioria das vezes, tem que ser mesmo com depilação a laser. Mas, alguns hábitos simples, como por exemplo, na área da região da barba, como ao se barbear sempre com a pele limpa, ou seja, sempre depois do banho, ou sempre lavar a pele antes, usar água um pouco mais morna na região e evitar depilar contra o pelo, né? Evitar se barbear contra o pelo. Escanhoar, né? Que o pessoal fala, puxar para, né? Agora, muitas vezes isso não é o suficiente, porque o pelo ele nasce e como ele nasce ele já entra na pele. Então a inflamação na realidade é secundária, não é primária, não é bactéria. O que acontece é o pelo mesmo que está irritando. Se for esse o motivo, a resolução tem que ser realmente com depilação a laser. Perfeito. Respondemos aí a questão do Marcos. Com relação a esse lado emocional, vamos aprofundar um pouquinho mais. Que repercussões podem existir no paciente, no menino, na menina, principalmente nessa fase de juventude, quando começam a aparecer essas acnes em grande quantidade e tal, essa fase do espelho, né, do narcisismo? Então, essa é uma fase na formação do caráter, na formação do convívio social. Eu acho, André, extremamente importante esse ponto, porque negligenciado. Antigamente não se tinha um tratamento, hoje a gente já se sabe, tem estudos ingleses mostrando que correlacionando acne com depressão. Ou seja, aquela criança mais embotada, aquele adolescente mais embotado, às vezes com repercussão até na própria escola, vergonha de sair de casa. Né? Então acho que isso é uma coisa que a gente tem que ficar atento no dia a dia. Às vezes fica com vergonha de ir para uma piscina, convívio social, tirar a camiseta. Então temos que levar em consideração. E existem relatos até mesmo de associação com tentativa de suicídio, porque a criança o adolescente fica tão preso, tão reprimido, que pode gerar algumas complicações psicológicas piores. Né? Nós temos aqui uma pergunta de uma mãe. Ela diz o seguinte, ela chama Carla Cristina, coloca assim, Dr. Ronaldo, ela tocou inclusive nesse assunto emocional, considerando os problemas que podem surgir para a cabeça, né, dos adolescentes, o que fazer para reduzir as acnes ou ainda, se possível, evitá-las? Carla Cristina. Carla, vai depender do tipo de acne, do grau de acne
que você ou seu filho venha a ter. Nos casos mais simples, nós recomendamos o cuidado básico com toda a pele. Todo mundo deve ter um sabonete à base de uma solução, um ácido salicílico, um enxofre, um peróxido de benzoíla, o mínimo. Né? Com... Esse sabonete se encontra em farmácia. Se encontra em farmácia. E com um filtro solar adequado para a sua face. Isso nos casos mais simples. Associamos também medicações tópicas, se não houver solução, né? Como os retinoides, os antibióticos tópicos. Agora, se for um caso mais avançado, nós temos que lançar a mão de medicações por via oral, como o exemplo a isotretinoína, que é o famoso Roacutan, né? E alguns antibióticos orais. Só tem muito medo do Roacutan, né? Por quê? Qual que é o efeito do Roacutan e as por que as pessoas as mães, geralmente os adolescentes chegam lá, doutor, aquele eu não quero usar. Aquele já chega já. Eu acho que assim, o grande motivo disso tudo, André, é porque ele provoca uma ressequidão nos lábios. Então o lábio da pessoa fica ressecado. Tá. Então pensa-se, faça o raciocínio de analogia, se está acontecendo isso por fora, imagina o que está acontecendo por dentro. Né? Então, o que é a isotretinoína? A isotretinoína é uma droga, eu acho que foi a revolução hoje de termos de tratamento que nós tivemos, capaz de curar, nos casos de acne de 80% a 90%. Ela vai lá e atrofia essa glândula sebácea. Se a glândula sebácea está atrofiada, o que vai acontecer? Não tem como ter sebo, exatamente. Não tem como ter aquela... Vai murchar também. Murchar, e não tem como ter bactéria no local. Então, por isso que ela conseguiu revolucionar. E nos traz muito medo, porque, igual toda droga, tem que sim, tem que ser a indicação precisa, mas se feito de forma adequada, os riscos de problemas são muito pequenos. Agora, o principal fator que tem que se levar em conta é a gravidez. Então, o risco de gravidez é contraindicado. É contraindicado, tá? A mulher tem que fazer uso de método anticoncepcional. E até 2 meses depois do segundo, terceiro mês, a mulher já pode engravidar sem problema nenhum. Não tem esse negócio de, olha, eu vou usar isotretinoína, nunca mais vou poder engravidar, me tornar estéril. Isso não existe. Ok, ótimo, esclarecer, né? Nós temos aqui uma colocação de uma telespectadora, ela chama-se Eugênia. Obrigado, Eugênia, pela sua participação. Ela coloca o seguinte, que é fiel ao Conect Saúde, já viu outras entrevistas com o Dr. Ronaldo, inclusive passei a utilizar o filtro solar por assistir o programa, tal, por conselhos, ela coloca o texto aqui, e ela diz o seguinte, mas que percebe que quando usa o filtro solar, a pele fica mais oleosa, ela tem 24 anos, tá? E acontece de aparecer algumas acnes, né? Então a Eugênia coloca essa dúvida, coloca ainda algumas coisas, parabeniza pelo programa, obrigado Eugênia pela sua audiência. O que pode se dizer? O filtro solar tem essa possibilidade de aumentar o... Eugênia, primeiro de tudo, eu acho que eu fico feliz em ter feito uma pessoa a mais usar o filtro solar. Provavelmente você não deve estar usando um filtro solar adequado para o seu tipo de pele. Então, vamos lá. Peles oleosas, principalmente na adolescência, às vezes algumas adultas jovens, qual o melhor filtro adequado? Qual o filtro mais adequado? É aquele filtro em gel ou aquele filtro oil free, ou seja, sem oleosidade. Provavelmente você deve estar utilizando um filtro solar que não seja adequado para o seu tipo de pele e, consequentemente, deixando ela mais oleosa. O mesmo acontece com aquelas pessoas idosas que têm a pele, ou pessoas que não têm a pele oleosa, têm a pele mais seca e usam gel. Se você usar o gel nessas pessoas, o que vai acontecer? Vai ressecar demais. Provavelmente você não deve estar usando um filtro adequado para o seu tipo de pele. Quer dizer que o filtro solar pode ocasionalmente estiver sendo usado de forma indevida. Assim, o produto não esteja adequado para o seu tipo de pele. Ok. Nós temos aqui algumas perguntas chegando, perguntando sobre alimentação, mas nós vamos fazer um breve intervalo, né? E voltar daqui a pouquinho, falando um pouquinho mais sobre a atuação dos cosméticos na acne e também da dieta. Falar um pouquinho também sobre Botox, né? Toxina botulínica, tirar algumas dúvidas. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos em 1 minuto. Voltamos para o nosso último bloco do Conect Saúde desta segunda-feira, lembrando que você pode assistir a reprise deste programa na quinta-feira às 19h45, após o Jornal da TV, e também sábado às 15h30. Então, Ronaldo, chegando aqui uma pergunta,
da Maria Aparecida. Ela pergunta sobre os alimentos. Coloca uma série de alimentos, perguntando sobre chocolate, alimentos gordurosos, sucos ácidos. Algum desses alimentos ou outros alimentos podem aumentar a incidência do acne? A Maria Aparecida. Maria Aparecida, durante muito tempo, nós médicos, nós principalmente dermatologistas, nós negligenciamos a questão de... Acreditava-se que não tinha nenhuma relação. Eu mesmo, formado há pouco tempo, cheguei a falar para o paciente que não havia relação. Podia Agora, comer o que quisesse. Hoje, nos estudos mais recentes, tem mostrado que há relação sim. É claro, não é o fator decisivo, mas ele é o fator contribuinte, ele agrava sim a acne. O que sabemos em relação ao alimento e acne? Aqueles alimentos com maior teor glicêmico, ou seja, aquele capaz de levar a glicemia e mantê-la por um certo tempo, por um tempo mais prolongado, eles são capazes sim de agravar acne. Exemplo, os doces. Doces em excesso. Não só o chocolate. Chocolate às vezes entra como vilão, mas não é o chocolate não apenas. Então, tudo que for doce, refrigerante, então em excesso, é claro. E os carboidratos, pão, massas em excesso. E não tanto as comidas gordurosas, igual a gente pensa. A oleosidade, a gente liga-se primeiro a alimentos gordurosos, mas não. Principalmente aqueles rico em carboidratos, rico em elevado teor glicêmico, principalmente doces em geral. Perfeito. Mais uma pergunta. Falamos que os homens estavam perguntando pouco, mas o Manuel pergunta o seguinte, com relação aos cravos. Se os cravos são um tipo de espinho, um tipo de acne, e o que fazer para evitá-los. Diz aqui até que o filho de 16 anos tem muito, principalmente na região de nariz. O que fazer para evitar e se é preciso limpar? Manuel, o seguinte, os cravos, nós denominamos eles de comedos, são sim um grau de acne. Ele é o grau 1, nós chamamos. Então ele tem tratamento. E, como eu disse, um sabonete adequado, um filtro solar adequado para o seu tipo de pele. E hoje temos no mercado substâncias como os catinoides capazes de eliminar, de aliviar bem essa região. E eu aconselho sempre a quem tem o predomínio desses comedos que faça sempre uma limpeza de pele, principalmente essa região do nariz, que é muito comum, um acúmulo. E essa limpeza de pele envolve remover os cravos? Remoção e uso contínuo de medicações para preveni-los também. E essa remoção como é que se faz? É em esteticistas ou no consultório médico? Geralmente com esteticistas. Esteticista ou dentro de consultório médico mesmo. Tem aquelas pessoas especializadas que conseguem fazer a remoção desses cravos sem agredir a pele. Não adianta eu sair lá e apertar tudo, de repente infeccionar. Existem instrumentos, os tratores de comedões, que a gente chama para poder realizar isso. Existe isso. E com relação a esses sabonetes, produtos cosméticos, existem produtos que podem diminuir essa incidência ou manter? Existem sim, os chamados secativos, né? Hoje a grande maioria dos produtos do mercado para essa denominação, eles contêm ácido salicílico, o peróxido de benzoeira, que ajuda a aliviar um pouquinho, mas se for em grande escala, a gente orienta que procure o seu dermatologista para que faça o tratamento adequado. Até porque muitas dessas drogas não são vendidas na farmácia sem receita médica. Perfeito, vamos fazer o tratamento correto, né? Por falar em tratamento correto, como é o tratamento de um paciente que apresenta uma alta incidência de acne? Trabalha-se todos esses fatores, alimentação, essa limpeza, existe uma medicação, por exemplo, nós falamos aí do Rocutan, que eu não me recordo o nome. Isotretinoína. Isso, nome difícil, né? Existem outros nomes no mercado. Outros nomes, né? Mas o pessoal conhece mais pelo Rocutan. Como é que é o tratamento? Geralmente, como que se planeja esse tratamento? André, o tratamento ele é escalonado, inicia-se por etapas. Eu sempre falo para o paciente, não é em uma consulta que você vai resolver. É igual produtos milagrosos da televisão. Imediatista. E, entretanto, o adolescente é muito imediatista. Exatamente. Nós temos que ser incisivos para o adolescente. Se ele não viu o resultado, tem estudos mostrando, se ele não viu o resultado em um mês com um tratamento top, que ele desanima, não faz mais. Então, voltando, nós vamos por etapas. Inicia-se com o básico, com o tratamento tópico. Não teve solução, os antibióticos. Em casos mais avançados, ou aqueles que não tiveram solução com esse tratamento, a gente propõe a isotretinoína. Né? Relacionar com cicatrizes, sequelas. Acne geralmente deixa sequelas, depende da forma como é tratada, do comportamento do paciente, de repente de apertar ou não aquilo. Como é que o doutor poderia colocar? Existem todos esses fatores, o paciente contribui, às vezes ele manipula o local. Se é uma forma muito grave,
né? Um tratamento, às vezes, que foi adiado por muito tempo. Então, por isso que hoje o tratamento deve ser, se possível, mais rápido, né? Para evitar que essas cicatrizes. Mas, as cicatrizes presentes, a gente tem alguns métodos para poder melhorá-las. Como, por exemplo, hoje os lasers, que hoje é uma grande evolução em relação à acne. Preenchimentos por determinados tipos de cicatrizes, aquelas cicatrizes mais em relevo, conseguimos preenchê-las. Peelings, né? E gerando uma melhor qualidade de vida para esse paciente. Perfeito. Vamos falar um pouquinho então dessa parte estética, né? Já que elas não são puramente estéticas, né? Mas eu acredito que seja bem terapêutica, né? O laser, tudo. Quais os recursos que a dermatologia dispõe hoje? Por exemplo, o laser. As pessoas hoje ainda têm o laser como algo assim de ficção, né? Assim, não está enxergando exatamente o que está acontecendo, tal. E o laser tem uma eficácia muito grande. O laser tem uma eficácia muito grande. Ele serve desde para se utilizar em doenças mesmo, até para tratamento cosméticos. Então hoje é uma evolução sem tamanho. Serve para todas as áreas. E o laser, qual que é o fundamento dele? Ele aumenta a circulação? Onde que ele atua? Não, obviamente, aprofundando muito, mas para que quem está nos assistindo saiba que ele funciona, né? Como é que ele atua? Atua a nível celular? Como é que... André, o laser ele atua em cima dos chamados cromóforos. Tá. Nós temos, por exemplo, na pele, se você quer melhorar uma mancha, você vai atrás do cromóforo melanina, que é o que dá a cor. Perfeito. Então você vai atrás desse cromóforo, que é a cor, é escuro, e remove. Você Mesma coisa com o pelo. O pelo por isso nós não conseguimos melhorar os pelos claros, porque ele não tem o cromóforo melanina. Okay. Então você vai atrás desse cromóforo. Uma doença que tem, por exemplo, vasos. Perfeito. Vamos atrás da hemoglobina, né, que está presente dentro dos vasos. Então nós vamos atrás daquelas coisas que dão a cor na lesão e que conseguem... a gente com o laser consegue atingi-las. Perfeito. E o peeling? O que vem a ser o peeling? O peeling, ele pode ser um peeling físico, por exemplo, utilizando esse dermoabrasão. Ele pode ser um peeling com a laser, o próprio laser faz o peeling químico. Na realidade o que ele faz? Ele retira uma camada da pele, dependendo do tipo de agente que você usa. Perfeito. Se você usar um agente mais leve, você tira uma camada só superficial, às vezes para retirar uma mancha, melhorar a luminosidade. Agora, se você quiser aprofundar, uma lesão mais, por exemplo, uma cicatriz de acne, que é mais profunda da pele, nós lançamos mão de um peeling mais profundo, seja ele a laser, seja ele com ácidos mais potentes. Perfeito. Aqui nós temos uma pergunta da Lucrécia. A Lucrécia pergunta exatamente sobre o Botox, a toxina botulínica, para tratamento de cicatriz de acne, que foi o que o Dr. Ronaldo acabou de colocar. Lucrécia, o que nós podemos colocar? Lucrécia, o Botox não é indicação, não encontra a sua indicação em tratamento de cicatriz de acne, não. Tá? Às vezes a pessoa tem um fotoenvelhecimento, rugas associado a isso. Num momento posterior ou antes, a gente pode fazer o Botox para auxílio, mas ele não é o tratamento básico, não é o tratamento inicial para cicatriz de acne. Ainda mais os pacientes bem jovens, né, que chegam com a pele lisinha, né, em termos de marcas, mas... E acham que um Botox é aquilo que vai resolver tudo, né? Exatamente. Então, nós temos pouquinho tempo, 1 minuto e meio. Gostaria que, utilizando a sua câmera 2 como tradicionalmente, colocasse alguma consideração, algum conselho relacionado ao nosso tema de hoje, acne e demais procedimentos dermatológicos. Como falamos muito em acne, hoje o meu principal conselho, minha dica, hoje vai em relação à acne mesmo. Eu acho que aconselharia os pais, até mesmo professores, André, que ficassem mais atentos realmente aos anseios desses adolescentes aí com acne, né? Porque isso traz uma repercussão, vocês podem ter certeza, nós atendemos muitos adolescentes por dia, isso traz uma repercussão na autoestima, com às vezes reflexo, depressão, às vezes reflexo até no próprio estudo, até na própria vida social. Então, minha dica seria que não menosprezássemos essa questão acne no adolescente. Desse realmente importância. Observar com carinho. Observar com mais carinho. Muito obrigado, Dr. Ronaldo, mais uma vez pela sua presença. Boa noite. Sempre engrandecendo muito aos nossos telespectadores, tirando todas as dúvidas.
Muito obrigado. Agradecemos a você que esteve conosco hoje no Conecte Saúde, ao vivo. Nós conversamos com o Dr. Ronaldo Figueiredo Machado, dermatologista, sobre o tema acne. Você pode assistir a reprise ou contar para um amigo seu que não assistiu ao programa que veja a reprise na quinta-feira às 19h45 ou também no sábado às 15h30. Retornamos na próxima segunda-feira ao vivo com o Conecte Saúde. Até lá.